A terra africana sustenta a vida, né? Mas ela também alimenta um ciclo de deslocamento que dura milênios. Vamos entender como essa saga tão complexa começou e por que os ecos dela são tão fortes ainda hoje. Essa ideia aqui é a chave para a gente entender a história da África. Por milênios, a Terra não foi só um pedaço de chão para plantar. Foi o alicerce de culturas, de identidades e, claro, da própria sobrevivência. É o lugar onde as comunidades fincam suas raízes, sabe? E aqui é que está o paradoxo. A mesma terra que dá a vida também pode tirar. Ao longo da história, a luta por esse recurso tão essencial acabou sendo a causa de conflitos que arrancaram inúmeras pessoas de seus lares. Ok, vamos mergulhar nisso. Nossa jornada começa muito, mas muito antes de qualquer intervenção estrangeira. Começa numa era em que os primeiros padrões de deslocamento foram estabelecidos primeiro por forças da natureza e depois pela ambição dos primeiros grandes reinos. O deslocamento na África não começou com navios estrangeiros, de jeito nenhum. Por milênios, era uma resposta à natureza. Mas, como a gente vê aqui nessa linha do tempo, essa dinâmica mudou. A sobrevivência deu lugar à ambição, e a busca por terra fértil se transformou em projetos de poder de grandes impérios. O contraste é gritante. De um lado, a migração pela sobrevivência, em busca de água e pasto. Do outro, a terra como uma ferramenta de poder. Impérios como o Egito, Mali e Songhai não buscavam apenas sustento, mas domínio. Usavam a terra para expandir, para controlar exércitos de trabalhadores e para cobrar tributos. Agora, a narrativa muda drasticamente. O período colonial representa uma escalada sem precedentes, transformando a exploração da terra num sistema industrializado de expropriação. Guardem bem esta data, 1884. Na Conferência de Berlim, as potências europeias, com caneta e régua, redesenharam um continente inteiro. Foi o início oficial da desapropriação em escala industrial da terra africana. O que a gente vê aqui é uma completa reengenharia da sociedade. A terra, que antes era um recurso comunitário para garantir a alimentação de todo mundo, foi privatizada e transformada num motor de lucro para a Europa. A segurança alimentar local foi trocada por plantações de algodão e cacau para exportação. Os métodos eram sistemáticos e brutais. As melhores terras foram tomadas, as comunidades foram empurradas para áreas inférteis e as pessoas foram forçadas a trabalhar para o sistema colonial, destruindo modos de vida que existiam, há séculos. Com o fim do domínio colonial, a exploração deveria ter acabado, certo? Bom, a era pós-independência mostra que as correntes são bem mais difíceis de quebrar do que parece. Essa é a questão central da era pós-colonial. A liberdade política foi um passo monumental, mas as correntes econômicas que prendiam o continente à exploração não foram tão facilmente quebradas. E essa nova era ganhou um nome: neocolonialismo. A exploração continuava, só que de uma forma mais sutil. As tropas saíram, mas o controle permaneceu através da dívida, de acordos comerciais desiguais e da imensa influência de corporações estrangeiras. Olha só como as pressões modernas funcionam. A dívida externa, muitas vezes impagável, força os governos a venderem suas terras. E quem compra? Corporações multinacionais. E a infraestrutura herdada dos colonos? Muitas vezes, ela serve para escoar esses recursos para fora, não para conectar o próprio país. É um sistema que se retroalimenta. E isso nos traz aos dias de hoje, onde vemos velhos padrões se repetindo com novos atores e pressões ainda mais intensas, criando um ciclo contínuo de deslocamento. É assim que o ciclo funciona hoje, em 4 passos. Primeiro, a dívida esmagadora. Segundo, a venda de terras para pagar essa dívida. Terceiro, a chegada de megaprojetos nessas terras. E o quarto passo? As comunidades locais são forçadas a sair para dar lugar a eles, da dívida ao deslocamento. E a corrida pela terra africana está mais acirrada do que nunca. Não são apenas as antigas potências europeias ou as gigantes do agronegócio. Novos atores globais, com enorme poder econômico, entraram no jogo, aumentando ainda mais a pressão sobre um recurso que já é tão escasso. E agora, tudo isso colide com um novo e poderoso inimigo: as mudanças climáticas. Temos a exploração neocolonial de um lado e a degradação ambiental do outro. Juntas, elas criam uma tempestade perfeita, acelerando o antigo ciclo de deslocamento a uma velocidade nunca antes vista. E assim, a gente não termina com uma resposta, mas com um desafio. Com a história pesando sobre os ombros e novas crises no horizonte, a pergunta que vai definir o futuro de milhões de pessoas é: como este ciclo tão antigo pode finalmente ser quebrado?